Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre a China, né? Como superpotência emergente. É um dos capítulos mais importantes, aliás, do nosso material. E a gente precisa entender alguns aspectos, né? Com relação a relevo, a questão da distribuição populacional, as atividades econômicas, né? E entre outros aspectos, tá? É um assunto longo e talvez a gente divida ele em dois vídeos, tá? Mas vamos embora, vamos começar. Como sempre, essa apostila aí, ela vai trazer para vocês algumas imagens, né? Para refletir o que representa uma determinada região, e no caso, a China. E a China hoje ela é tida já como uma das maiores potências do mundo, aliás, é o segundo país mais rico do planeta Terra, e nós temos a projeção que até o final aí dos anos de 2030 a China seja o país mais rico do mundo, né? Então ela tem aí uma série de desafios pela frente, algumas controvérsias, né, em relação à sua política, mas é um país que, embora seja confuso de ser entendido, que avança muito, né? E como prova disso, os chineses já até conquistaram aí o espaço com grandes missões espaciais, né? A construção aí de tecnologia independente em relação aos meios, né, de transporte, aí, como mostra o trem-bala, a China já tem, não é só o Japão ou a Europa que domina tal tecnologia. E a China hoje representa um parque industrial gigantesco. Na verdade, a gente chama a China de a fábrica do mundo, né? A fábrica do planeta Terra, tá bom? Então, vamos começar aí discutindo sobre os aspectos naturais. E para isso, a gente chama atenção para este mapa aqui, tá bom? O relevo chinês, pessoal, ele é formado por três grandes partes, tá? E cada uma dessas partes também vai ajudar a formar aí uma rede hidrográfica específica que é muito discutida, aliás, né, pelas atividades aí da geografia, mas também em especial algumas atividades como prova, tá? Até mesmo de concurso, aí o pessoal acaba falando um pouco sobre isso, tá? Vamos entender um pouco? Vamos lá, vamos começar aqui pela região da planície, tá? Que é essa pintadinha de verde aí, que ela tem como altitude média aproximadamente até 200 metros, tá? Vocês estão dando uma olhada aí na legenda. E essa região das planícies é a região mais densamente ocupada, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é uma região que apresenta um solo bom, tá? É um solo até que rico aí para a região. Ele apresenta aí grandes rios importantes, como vocês estão percebendo, o rio Yangtze, que ele também é conhecido como Rio Azul, o Xinjiang, que fica aí na região sudeste, né, da China, e também o Huanghe, que é o Rio Amarelo, tá? Eles são mais chamados pela cor mesmo, o Rio Amarelo, o Rio Azul, são as maneiras mais comuns da gente descrever esses dois rios, tá? E essa planície, pessoal, ela vai apresentar aí uma parte do desenvolvimento urbano associado também à parte do desenvolvimento das atividades agropecuárias, tá? Pela característica aí do relevo, baixo e plano, além também de encontrar aí né, uma grande porção das águas nessas áreas, tá? E aí depois a gente vai falar sobre as chuvas também da região, chuvas de monções. Aí vocês vão ver essa parte aí em amarelo, tá? Que é uma região também formada por planaltos e algumas depressões, mas é uma região onde você vai ter aí certas nascentes importantes, tá? Inclusive de outros rios menores que não aparecem aí na área. E essa região ela vai apresentar algumas atividades ligadas também à agricultura, pecuária, mineração também do país, mas com destaque para uma urbanização menos acentuada se compararmos, por exemplo, à região da planície, tá? E a região montanhosa, que é a mais conhecida, inclusive, do mundo, a região do Himalaia,
com altitudes que ultrapassam os 2.000 metros de altura, tá bom? Essa região aí é uma região pouquíssima povoada, nós vamos ver, mas ela é importante porque ela se torna nascente dos principais rios, né, da China, o Rio Amarelo e para o Rio Azul, além de que nós vamos encontrar alguns recursos minerais que podem ser explorados aí pelos chineses, tá bom? Quem são os seus vizinhos? Aqui você tem a percepção, né? Essa região a oeste você tem o Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão. Aqui já na região sudoeste você tem o Nepal, o Butão, depois ao sul, Mianmar, né? Vietnã, Laos. Do outro lado aqui no caso do oceano é o Pacífico, né? Do lado leste. Mas os vizinhos aqui, como a Coreia do Norte, não faz fronteira direta territorial com a Coreia do Sul, mas tem a fronteira aí pelo Mar Amarelo, fronteira marítima, e também vizinho da Rússia, não mais, né? Nem menos do que a Rússia, e a Mongólia, assim como o Cazaquistão também, tá bom? É um dos maiores países do mundo, inclusive é maior do que o Brasil, e tem aí uma geografia interessantíssima que a gente vai discutindo aí nas próximas dicas, tá bom? Tudo bem até aqui? Então a gente prossegue. Aqui nós temos algumas imagens, né? Aqui da planície a leste. Então veja que eles usam extremamente num sentido para as atividades agropecuárias e o destaque aqui para a produção de algumas culturas, entre elas até mesmo o arroz, tá? Aqui a região dos Planaltos, que é aquilo pintadinho em amarelo, a região também explorada pela agricultura e outras atividades econômicas, inclusive petrolíferas, né? Nós vamos ter aqui na região norte e noroeste alguns poços de petróleo e as regiões montanhosas, né, com destaque para a cordilheira do Himalaia, né? E aqui ele fala que nós temos mais de 100 picos, né, superiores a 7.000 metros. Aí é o teto do planeta Terra. Interessantíssimo, né? E fora as paisagens geográficas que essa região forma, que é de tirar o fôlego, né? Sem sombra de dúvida. Uma outra informação super importante é quando nós falamos da questão climática, tá? E o clima da China, ela é determinada, inclusive, pela sua grande extensão latitudinal, que é o que mais chama atenção. Mas não só isso, né? Vocês vão perceber que aqui nós vamos ter 4 grandes fatores que são discutidos, né? O primeiro é a questão da continentalidade, e aí você lembra, por exemplo, que um país como este, né, com grande extensão territorial, ele vai receber influência não só da continentalidade, mas também da maritimidade. Então, porção litorânea recebe uma umidade muito maior pela influência da maritimidade, assim como um equilíbrio térmico um pouco maior, né? E quando nós vamos para as regiões do interior, nós vamos perceber que essa dinâmica de umidade, essa variação de temperatura é muito maior, especialmente aqui nessa região, tá? Tanto é a prova disso que nós vamos ter o deserto de Gobi, né? Ou de Gobi, tanto faz a pronúncia, mas é mais conhecido como de Gobi mesmo. E você percebe que é um deserto frio, mas com baixíssima umidade, tá bom? Esse é o efeito da continentalidade. O outro assunto, outro tópico, relacionado à latitude, essa variação de 18 graus norte a 53 graus norte vai proporcionar aí uma variação interessante com relação ao quesito diferentes tipos, né, de clima. Quando você vem até a região aqui sudeste e a região sul, você vai perceber que o clima aqui é o subtropical, que é esse clima parecido aí com o sul do Brasil, ok? É uma distribuição de chuva mais regular durante o ano e com uma variação térmica até que interessante, né? Com verões mais quentes e invernos mais frios, mas nada se comparado, por exemplo, à região aqui da Manchúria, a região
nordeste da China. As temperaturas aqui são baixíssimas, tá bom? Nevando aqui principalmente nos meses de inverno, tá? As temperaturas são bem rigorosas e baixas, tá? Com relação ao interior, você vai ter uma variedade de tipos climáticos, entre eles o tipo desértico e o frio de montanha, que é influenciado pela questão da altitude, né? Agora mesmo falamos, por exemplo, que nós temos vários picos com mais de 7.000 metros de altura, então tente imaginar a influência da altitude na produção aí da temperatura. Quanto mais alto, mais frio, por isso que nós vamos ver aí o topo desse Himalaia coberto por neve, que inclusive durante os períodos de degelo dão origem a grandes rios aí na região, tá bom? E a chuva das monções, que ocorre basicamente no período, né, do verão, isso lá no hemisfério norte, com influência direta do Oceano Índico e Pacífico, vai elevar a quantidade de chuva que chega aqui na região sudeste, né, da Ásia e que também acaba influenciando essa parte aqui próxima a Hong Kong, ao sul e sudeste chinês, tá bom? Então são os 4 primeiros influenciadores, fatores, vamos pensar assim, que irão determinar aí os tipos climáticos dessa região, tá bom? Tem a atividade 1, é muito importante que você faça a leitura dela, vai trabalhar diretamente com a questão das chuvas, né? Das chuvas do clima orográfico, tá bom, pessoal? Quando a gente fala de clima orográfico, nós estamos falando de chuva de montanha, é a influência do relevo na produção de chuva e também na variação de temperatura, tá? Faça a atividade 1, vale muito a pena. E nos aspectos humanos, vamos lá, vamos chamar atenção aqui já para esse número, vamos relembrar ele. A China, ela tem atualmente 1,4 bilhão de seres humanos, tá? E a maior parte da composição étnica desse país, aproximadamente 91% da etnia é chamada de Han, ok? Mas há 50 outras minorias étnicas, né, que ocupam aproximadamente aí 40% do território nacional, tá? Gerando inclusive, pessoal, alguns conflitos nessa região aí, principalmente de divisa com os países, né? Aqui próximo à região do Paquistão, por exemplo, nós temos aqui os muçulmanos, tá bom? E também os mongóis, nessa região ao norte. Agora, imaginem só que os tibetanos, né, no Himalaia, a região do Tibete, aqui próximo ao Nepal, também é formado por outros grupos, tá, étnicos, e que entram em alguns momentos em choque cultural, em conflitos direto com essa maioria da etnia Han que governa inclusive a China, tá bom? É importante então a gente frisar e destacar esses 2 pontos aí. Dando sequência, né, nós vamos ver aqui um mapa que mostra essa distribuição da população no continente, no país, na China. Vocês vão perceber que mais da metade do país tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Agora, qual seria a principal explicação para isso, né? Os climas são secos e você também tem essa região montanhosa, que não é convidativa, pouco propícia ao desenvolvimento e ocupação dessas regiões, tá? Mas quando a gente fala da região leste, há pontos com mais de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Você tem aí várias cidades na China que ultrapassam aí facilmente os 6 milhões de habitantes. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só que interessante, né? Da Ilian, você tem lá 6,7 milhões de habitantes, e aí a lista de 23 cidades, uma lista gigantesca, chegando até Xangai, né, com 34 milhões de habitantes, e são dados aqui de 2017, e Pequim com 24, vamos falar 25 milhões hoje, né? Então você imagina que dinâmica super interessante quando você olha para a distribuição da densidade demográfica aqui.
lembra, inclusive, o nosso país, tá? Vocês vão perceber que a maior parte da população brasileira está concentrada na faixa litorânea, que vai lá da região nordeste até o Rio Grande do Sul, e depois nas regiões interiores nós vamos ter uma quantidade menor, uma flutuação aí, né, da densidade demográfica, chegando a grandes vazios demográficos na região do Amazonas, por exemplo, aqui no nosso país, tá? Não é diferente com relação à China. Veja que na região, né, inclusive do Himalaia, pouquíssima, né, densidade demográfica, extremamente pequena. Então isso complica um pouco essa distribuição da população, tá bom? Um outro assunto importante é sobre a evolução do crescimento vegetativo que nós vamos ter hoje na China, tá? Nós temos aqui 3 informações importantes: taxa de natalidade, mortalidade e o crescimento. Faça, por favor, a comparação, verifique de 1952 até o ano de 2017, como esses números eles estão mudando, como eles mudaram, né? Veja que a taxa de natalidade era de 3,7 em 52 e atualmente essa taxa é de 1,3. Caiu muito, tá? E isso acaba influenciando diretamente no crescimento vegetativo. Mas aí o que chama também a nossa atenção para relação à taxa de mortalidade, veja que hoje a China, né, ela conseguiu alcançar aqui uns feitos, onde a sua taxa de 1,7 em 52 caiu para 0,78 em 2017. E o que vai trazer como consequência direta o crescimento vegetativo da China, tá? Embora hoje ela tenha aí, né, o fim daquela política estatal do filho único, que começou em 1979 e perdurou aí até os anos de 2013, tá? Você percebe que a rápida urbanização que nós vamos ter na China acabou determinando também uma rápida queda da taxa de natalidade e, consequentemente, óbvio, né, a redução do crescimento vegetativo, tá? A taxa de mortalidade também caiu e aumentou a expectativa de vida, e o resultado, então, dessa dinâmica, dessas duas taxas, vai resultar exatamente nesta composição da pirâmide etária, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Isso aqui é uma pirâmide etária super tradicional dos anos 50, onde vocês conseguem perceber uma base super larga e com um topo super estreito, tá? Ó, vou chamar atenção para que você observe esses números aqui, tá? A partir dos 75 anos de idade. Você tinha uma distribuição até maior, né, aqui com relação ao número de meninos nascidos, né, em relação às meninas. E aí você pode ter um destaque aqui para uma questão cultural que dá preferência para o menino ao invés da menina. E aí, aos anos 90, você já tem aqui uma composição diferente, já começa a perceber que aqui no topo da pirâmide já começa a surtir efeito da expectativa de vida, grandes flutuações aqui com relação à base, né? Ela vem diminuindo e depois alguns incentivos acabam retornando de novo esse crescimento da população jovem, mas hoje o que nós temos é uma pirâmide como essa, tá? O número de idosos aumentou diante da composição total da população dos chineses, e a população jovem vem diminuindo, embora aqui na base você perceba uma leve, né, acentuação, um retorno do crescimento, mesmo porque a China vai enfrentar nos próximos anos um problema gigantesco com relação à população adulta, né? Porque hoje você tem uma população jovem que decresce, e nos próximos anos essa população jovem se transformaria na população adulta, e isso vai trazer um problema, porque nós vamos ter uma diminuição então desses jovens, o aumento da população idosa e alguns problemas relacionados principalmente à mão de obra e consumo por parte da população adulta para os próximos anos. Tranquilo? Nós temos aqui um outro assunto importante que mostra, para você ter uma ideia,
essa relação de renda e a qualidade de vida do interior, né? São bem menores do que o litoral. Por quê, né? Vamos entender? Se a maior parte da população qualificada, urbana, mora nessa região próxima ao litoral, é claro que a renda, tá, per capita deles será também maior. Agora, quando nós observamos as regiões que dependem mais exclusivamente das atividades agropecuárias e até mesmo de mineração, em resumo, né, as atividades primárias, nós vamos perceber então que nós temos aqui rendas inferiores à média, tá? Então perceba que existe uma diferença muito grande em relação à faixa litorânea, que prevalece aí a atividade secundária e terciária, né? Assim como essa região também a noroeste, né? A nordeste, ao norte, melhor dizendo, perdão, do que em comparação às regiões a oeste, que são menos povoadas e também são mais pobres em função das características naturais e políticas que foram implantadas nos últimos anos. Tá bom, pessoal? Só mais aí uma curiosidade mesmo. Para que vocês notem, né, o desenvolvimento da China hoje, veja que nós temos aí grandes prédios. A China ela vem elevando a sua taxa de urbanização de forma extremamente rápida. Para você ter uma ideia, hoje, embora, né, ela tenha uma baixa taxa de urbanização, cerca de 58% da população da China vive nas cidades, mas esse 58% representa, só para você ter uma ideia, 812 milhões, tá, de habitantes vivendo em cidades. O Brasil tem 210 milhões, 58% de 1,4 representa aí 812 milhões de pessoas vivendo em cidades. E aí as condições são as mais diversificadas que você possa imaginar, tá? Áreas super desenvolvidas, modernas, com o que há de mais avançado no planeta Terra, na parte da engenharia e de infraestrutura, mas você também vai se deparar com regiões extremamente tradicionais, pobres, né? Com problemas de moradia, falta de infraestrutura, saneamento básico, distribuição de serviços públicos, como escola, né, segurança, entre outros, tá? Então a China é, de fato, um país com muitos contrastes, ok? O próximo exercício, ele vai pedir para você fazer algumas comparações entre as áreas, vamos pensar assim, leste e oeste, a mais densamente ocupada e menos, e ele quer saber também quais são os fatores naturais que ajudam a explicar tal condição, tá? Eu recomendo que você volte nas primeiras páginas aí do capítulo, onde o autor vai te dar as dicas com um mapa muito bem elaborado, tá bom? Vamos lá, vamos dividir então aqui agora no nosso próximo bloco, que são os nossos aspectos econômicos, né? Olha só que interessante, quando a gente fala, por exemplo, de países super desenvolvidos, como é o caso de alguns países europeus, né? Você vai perceber que a distribuição do PIB, né, das atividades econômicas, elas estão, vamos dizer assim, totalmente desbalanceadas, né? Sempre no país super desenvolvido, o setor terciário predomina e o que menos ajuda na participação é o setor primário. E aqui na China, olha só que interessante, lógico que não está equalizado, né? Mas nós temos uma distribuição muito interessante no que diz respeito aos três setores. O setor primário, que envolve as atividades agropecuárias e de mineração, corresponde a 28,3%, né, dessas atividades aí da população economicamente ativa. E o setor secundário vai empregar 29,3% dessa população, enquanto o setor terciário 42,4%, né? O que a China cresce hoje? Basicamente nos três setores, mas o setor que ela mais investe, sem sombra de dúvida, hoje, em 2019, é o setor terciário, tá? Hoje a China não é apenas um país que faz cópias baratas,
mas é um país também que investe basicamente em educação, pesquisa, tá? E tecnologia, sendo o país número 1 em inteligência artificial, para que você tenha aí uma noção e possa comparar com os demais países. Então a China cresce demais no setor terciário, mas vai muito bem no primário e o destaque, né, para o secundário, que é a fábrica do planeta Terra. Bom, a gente sabe muito bem disso, uma vez que a maior parte das coisas que nós compramos, principalmente produtos de bens não duráveis, já são produzidos made in China, ok? Vamos chamar atenção então para o PIB, galera. Olha só, nós temos aqui uma projeção de 1980 até o ano de 2015, com uma projeção aí, né, para os 3 setores. Então perceba que o setor terciário ele vem numa crescente constante. O setor primário caiu, né, em relação a esses últimos anos, mas ele ainda é forte dentro do país. O secundário também teve aí uma relativa queda, mas ainda se mantém. Mas o destaque, obviamente, é para o setor terciário, né? O setor de negócios, de produção de tecnologia, que gera aí uma lucratividade muito maior. Se a gente olhar, então, né, ou pesquisar os últimos números com relação ao crescimento do PIB chinês, nós vamos perceber que o PIB chinês é um dos maiores, né, do planeta Terra. Nós temos uma projeção aí para que este ano de 2019 o PIB da China vai ultrapassar os 6%, cara. Na verdade, 6,2% é a projeção aí para o segundo trimestre, tá, do PIB chinês. Para que você compare com o nosso país chamado Brasil, nós temos projeções próximas aí em fechar o ano de 2019 com um aumento do nosso PIB de 0,89. Compara aí, 0,89 com 6,2% da China. A China é um monstro, tá? Com relação ao seu ritmo e crescimento e poder econômico. Muito bem. O que nós temos aqui neste mapa, né? As principais áreas agrícolas e essas atividades, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na legenda, tá? O que é destaque, então, com relação à agricultura chinesa? Nós temos o trigo, rotação de trigo e milho, lembrando que o sistema de rotação existe uma variação, né? Eles podem jogar e planejar ano sim, ano não, de acordo com o planejamento das atividades comerciais, do ritmo e preço dessas commodities, né, no mercado internacional, em relação também às questões climáticas. Então existe um planejamento de rotação. Mas em algumas áreas são permanentes, como você pode perceber, a atividade do arroz, né, aqui na região da faixa ou fachada litorânea. Nós temos também a rotação do arroz e com milho também nessa mesma região, depois soja e milho também, zonas pecuaristas, tá? Você imagina que nós temos um rebanho gigantesco hoje também de bovinos na China, e essas atividades ajudam não só a manter a população de 1,4 bilhão, né, de chineses no país, assim como ela também consegue exportar parte da sua produção, né? Inclusive, em alguns momentos, o Brasil até consegue e necessita comprar o arroz que é produzido pelos chineses, né? Interessante isso. Todo mundo lembra, quem já estudou agricultura do continente asiático, vai perceber, né, essa atividade que nós chamamos de terraços. É uma atividade assim, extremamente interessante, porque é nessas regiões onde nós temos morros, colinas mais acentuadas, né, regiões planálticas e serranas, os chineses eles aprenderam a utilizar, né, esse tipo de terreno para poder produzir as atividades ligadas principalmente à risicultura, galera. Risicultura é a atividade que produz arroz, tá? Então veja que eles vão produzir esses terraços, né? A gente chama também de curvas de nível, onde elas são totalmente alagadas, né? A partir do momento aí que essa região
recebe grandes e fortes chuvas, aliás. Essa técnica ela é milenar, ela ajuda a controlar inclusive a erosão do local e acaba aproveitando aí o terreno para a produção agrícola, tá? Faço uma leitura aqui para você entender um pouco mais sobre essa dinâmica aí dos recursos da região, tá bom? Muito bem, dando sequência, então, nós temos aqui as regiões industriais. Essas regiões industriais, elas estão basicamente localizadas próxima, então, ao leste, né, da China, e isso tem a ver não só com a sua formação geológica, lembrando que essa região daqui da Manchúria, ela é rica em alguns recursos naturais, entre eles eu destaco para vocês o minério de ferro e também o carvão mineral, tá? Que é importante e fundamental aí para o desenvolvimento das atividades industriais e também energéticas, mas nós tivemos aqui alguns investimentos a partir da década de 70, com um ritmo de crescimento que foi implantado por uma política de governo de Mao Tse-tung, tá? Onde nós vamos ter, por exemplo, a construção das zonas econômicas especiais, tá? Vocês estão vendo ela aqui em negrito no texto. Essas zonas industriais, nada mais, nada menos, são zonas específicas que foram delimitadas e criadas pelo governo a fim de atrair empresas estrangeiras, entre elas americanas e japonesas, mas, lógico, né, do mundo todo, que poderia compartilhar parte da sua tecnologia com o governo chinês, e o governo chinês, em contrapartida, daria alguns subsídios, né, fiscais, incentivos financeiros, inclusive, além do fornecimento de mão de obra barata, que nós sabemos que isso é extremamente comum, né, no mercado chinês, e que nós sabemos, diante de todo o processo histórico de 70 até hoje, que essas zonas econômicas especiais, elas são e foram muito bem sucedidas, né? Porque hoje nós sabemos que a China é o segundo país mais rico do mundo, ultrapassou o PIB, inclusive, do Japão há alguns anos atrás, e ela acaba fornecendo aí grande parte dos recursos manufaturados que o mundo precisa, né? A maior parte desses recursos vem basicamente dessa região aí a leste da China, tá bom? Muito bem, dando sequência, nós temos aqui um outro exercício que mostra as principais ferrovias, e seria muito importante, então, fazer esse exercício, né, para você entender a dinâmica dessas linhas férreas na ligação com o país, mas com destaque também, né, para as atividades econômicas, né, e populacionais. Faça a leitura desse exercício e mãos à obra, tá bom? Nós temos aqui também um desafio que faz parte aí dessas atividades industriais e também ligadas à população. Nós temos uma tarefa também, é importante colocar aí a mão na massa para que você possa fazer uma revisão com qualidade, uma leitura para aquisição de vocabulário e dados estatísticos com relação aos aspectos naturais, humanos e econômicos da China, ok? Forte abraço, então, até a próxima aula.